hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês de algumas pesquisas, algumas ideias daquilo que eu tenho feito. Porém, né, e aí vocês vão entender o porquê desse comentário ao longo da minha fala, eu também faço um trabalho online de divulgação. Eu tenho um perfil tanto no Instagram quanto um canal no YouTube, né, falando sobre o estoicismo. E por isso eu quero trazer alguns elementos de reflexão, não apenas o conteúdo acadêmico, o conteúdo da pesquisa propriamente dita, né, que eu vou apresentar aqui, mas eu quero tangenciar em alguns momentos a importância desse trabalho de divulgação, a importância de trabalhos como esse do Politropia, né? A gente até estava falando aqui nos bastidores, a importância de pesquisadores compartilharem suas descobertas, né, seus avanços aí nas suas investigações para um público mais amplo. Então, vamos dizer que eu tenho um tema principal, que é o cuidado de si e dos outros em Epiteto, mas tangencialmente eu quero abordar isso a partir justamente dessa problemática, porque foi um assunto que acabou me chegando aí ao longo do tempo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu slide. Alguém pode colocar aqui? Pronto, muito obrigada. Então, gente, cuidado de si e dos outros em Epiteto, uma contradição estoica, né? Será que é uma contradição falar de cuidado de si e dos outros em Epiteto, um filósofo estoico, né? Para isso, só para a gente estar aqui na mesma página, né? Eu não sei quantas pessoas conhecem o estoicismo, já tiveram alguma noção, seja por estudos acadêmicos, seja lendo livros, seja pelo conteúdo na internet que a gente encontra por aí, né? Então, eu queria colocar aqui apenas 3 pontos da filosofia estoica. Naturalmente, eu não vou esgotar a filosofia estoica apenas nesses 3 pontos aqui, mas são algumas noções importantes para a gente ter em mente em relação àquilo que eu vou abordar logo adiante, né, para responder essa pergunta se existe uma contradição que envolve o cuidado de si e cuidado dos outros em Epiteto. Tá? Primeira noção básica que a gente precisa ter no estoicismo é a noção da diferença entre o que depende ou não de nós, né? Então, se você já conhece alguma coisa mínima de Epiteto, certamente você já ouviu aquela frase, né, de que das coisas existentes, algumas estão sob o nosso encargo, estão sob nossa responsabilidade, e outras não. É o primeiro trechinho ali, é o primeiro capítulo do Manual de Epiteto, também no primeiro livro das diatribes, a primeira diatribe também trata desse assunto, das coisas que dependem ou não de nós. E o Epiteto é radical nesse ponto, né? Ele vai levar esse tema ao extremo. Então, ele vai dizer, o que depende de nós é apenas o nosso estado interno, é apenas aquilo que é composto pelos nossos desejos e repulsas, nossos impulsos e nossos juízos. Portanto, é apenas um limite muito pequeno de coisas, uma esfera muito pequena de coisas, sobre as quais nós podemos, veja que eu estou falando da palavra podemos, eu estou qualificando isso aqui, sobre as quais nós podemos ter algum controle. Não quer dizer que nós podemos ter algum controle, são coisas que dependem exclusivamente, segundo o Epiteto, da gente, né? Da nossa ação, daquilo que a gente faz. Nossos desejos, impulsos, repulsas e juízos. Tudo aquilo que não faz parte dessa esfera, ele vai dizer, está fora da nossa esfera de ação. Quer dizer, a gente tem alguma influência sobre essas coisas, mas a gente não tem total influência sobre essas coisas. Elas estão sujeitas à ação de terceiros, à ação da natureza, né? Então, por exemplo, hoje à noite, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, começou a chover terrivelmente agora e quando chove, a internet aqui fica um tanto prejudicada. Então, estava conversando aqui nos bastidores, né, com o Bruno e o Pedro, que estava receosa, né, de que por acaso a internet fosse oscilar ou fosse cair, enfim. Essa é uma das coisas que não dependem de mim. Depende de mim contratar o serviço, pagar a mensalidade da internet, depende de mim manter meu computador, né, bacana para ele receber a conexão, mas se vai funcionar ou se não vai funcionar, isso não depende de mim, isso está fora da minha esfera de ação. Então, essa parte que não depende de nós, os estoicos vão dizer, especialmente vai dizer, que faz parte das coisas que são indiferentes, né? Então, apenas aquilo que faz parte do que depende de nós, apenas aquilo que faz parte
desse nosso estado interno, dos juízos, repulsas, desejos e impulsos, pode ser considerado bom ou mal. Então, o meu pensamento, a minha ação, os meus desejos, eu posso qualificar como bom ou mal. Eles têm um valor moral que pode ser qualificado. Tudo aquilo que está fora dessa esfera, eu não tenho como qualificar como bom ou mal, justamente porque ela não depende totalmente daquilo que eu faço. Eu posso fazer o melhor, eu posso fazer o máximo, mas não depende 100% de mim. Então, por isso os estoicos vão dizer que a gente deve praticar a indiferença aos indiferentes. O que é a indiferença aos indiferentes? É não colocar a nossa felicidade, não fazer com que a nossa liberdade, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade, que eram alvos, né, buscados não só pelos estoicos, mas por várias filosofias da antiguidade, a gente não pode colocar tudo isso dependente desses indiferentes. Então, o Epiteto vai dizer: a nossa saúde é um indiferente, a nossa riqueza, se a gente tem mais riquezas ou menos riquezas, é um indiferente. Até o nosso corpo, ele vai dizer, é um indiferente. Por que é um indiferente? Porque ele não está na esfera de coisas que eu controlo 100%. Então, eu posso cuidar da minha saúde, eu posso ter uma vida saudável, ter hábitos saudáveis, e ainda assim eu posso ficar doente, porque não depende 100% de mim, da minha vontade, da minha ação, não ficar doente. Da mesma maneira, eu estou aqui na minha casa, né? Estou fazendo essa palestra para vocês. Meu corpo também não é 100% controlado por mim. Pode ser, sei lá, alguém entra aqui, né? E se a pessoa me leva, talvez eu não consiga resistir, talvez eu não tenha força física suficiente para lutar se alguém, né, quiser me arrastar daqui. Então, o Epiteto vai dizer, isso não está 100% sob o meu controle, e se eu colocar a minha felicidade, a minha tranquilidade, a minha liberdade nesses aspectos que são indiferentes, eu vou acabar me frustrando, porque eu sempre vou encontrar obstáculos, eu sempre vou encontrar empecilhos ao longo da vida. Por isso eles dizem, a gente tem que praticar a indiferença em relação aos indiferentes. E essa indiferença vai ser um dos motivos de problemas de interpretação. Porque hoje em dia a gente entende indiferença como um certo desprezo, né? Como uma atitude de, não estou nem aí, não ligo. Só que o que o Epiteto está falando não é exatamente isso. Então, daqui a pouquinho, né, nas cenas dos próximos capítulos aqui, eu já vou explicar o que exatamente é isso e quais os problemas que isso pode, que o mau entendimento disso aí pode gerar. E aí, o terceiro ponto para a gente, né, equilibrar aqui a nossa conversa tem relação com o tratamento das paixões, o ideal da apatia. Então, também, se você já se deparou em algum momento com algum conteúdo estoico, é muito provável que você já tenha visto os estoicos criticando aquilo que a gente hoje costuma chamar de emoções, né? Então, eles dizem que muitas vezes as emoções nos fazem perder a cabeça, nos deixam completamente sem poder de decisão racional. Então, por exemplo, o medo, né, que é uma das emoções especificamente que eu pesquiso, ele pode tomar a nossa mente de tal forma que a gente não age racionalmente, a gente não pensa no que a gente está fazendo, só reage pela emoção. Então, os estoicos vão defender, em toda a filosofia deles, que é preciso que a gente se afaste dessas emoções, né, que eles vão chamar de patos, e aí quem estuda a antiguidade, né, conhece muito bem essa palavra, que tem a ver, né, não tem a ver apenas com emoções, no sentido que a gente entende contemporaneamente, mas o patos também tem a ver com sofrimento, também tem a ver com alguma coisa que faz a pessoa sofrer, que prejudica, né, de alguma forma a pessoa, não apenas as nossas emoções positivas, vamos dizer assim, mas coisas que nos trazem dificuldades e sofrimentos na vida. Por isso eles vão defender um certo ideal de apatia, ou seja, de não patos, de não sofrimento. E que sofrimento é esse? É o sofrimento de todas as emoções? Não, é das emoções fora de controle. Esse patos estoico não tem a ver com você ser uma pessoa insensível, conforme a gente vai ver aqui, mas de ser uma pessoa que age apenas, exclusivamente, guiada por emoções fora de controle. Isso sim, os estoicos vão dizer, é um problema. Só que, novamente, a apatia vai ser um outro termo muito mal compreendido e que vai gerar aí alguns problemas. Quando a gente olha esse cenário todo, quando a gente olha essas doutrinas, né, a diferença entre o que depende de nós, não depende de nós, indiferença, tratamento de paixões, essa apatia, parece dar a entender, né,
para quem olha assim, que os estoicos não têm uma imagem muito afetuosa, né? Não são pessoas assim muito dadas aos afetos, né? Parecem pessoas um tanto frias, um tanto insensíveis. Não parece ser uma coisa... Tanto que a gente, quando ouve falar de estoicismo, a gente ouve falar do quê? Resiliência, disciplina, força, né? Como você superar obstáculos e ser invencível e ser imperturbável e tralalá e tralalá. Por um lado, é bem verdade que os estoicos tratam disso, mas o que eu quero nessa fala é trazer algumas nuances para isso aí. Por quê? E aí eu quero te apresentar isso aqui. Qual é o problema que eu estou tratando aqui e que na minha tese também eu procuro responder? Hoje em dia, o estoicismo se tornou uma filosofia extremamente popular. Como eu falei anteriormente, eu pesquiso o estoicismo desde a graduação. Mas até que eu começasse a fazer essa divulgação filosófica na internet, eu não tinha noção do quão popular é o estoicismo. Se você jogar no YouTube estoicismo, você vai encontrar vídeos como esses aqui que eu coloquei. Eu estou omitindo os nomes dos canais, mas não é difícil você achar isso aí. E aí a gente tem que se perguntar, porque assim, o estoicismo sendo uma filosofia muito popular hoje em dia, ela é usada por coaches, ela é usada até em forças armadas dos Estados Unidos, empresas, enfim, nos mais diversos âmbitos eu já vi gente falando de investimento usando o estoicismo, por mais estranho e contraditório que isso possa parecer. Agora, o problema eu quero que vocês observem bem, né, essas capas, né, que a gente chama de thumb ali do YouTube, essas capas dos vídeos, né? O primeiro, todos eles, se vocês repararem, apresentam figuras masculinas. Você vê que não tem nenhuma mulher ali. E assim, Fernanda, você selecionou 3. Se você continuar pesquisando, joga na barra de pesquisa lá do YouTube, estoicismo. Se você continuar pesquisando, sei lá, 99% das imagens ali, das thumbs, são imagens masculinas. Não tem imagens de mulheres estoicas, apesar delas terem existido, né? Segunda coisa que eu queria destacar é que essas imagens masculinas, se vocês repararem, agora tá numa moda que eu não sei de onde surgiu isso, que é essa moda do estoicismo meio bodybuilder, né? Você vê que a galera ali tá super... como as figuras ali como que representando estátuas, né? Um estilo um pouco de estátuas gregas e tal. Mas se você reparar, é uma galera, né? Super malhada, super bombada. E isso não é à toa, tá? E aqui não é uma crítica à galera que malha, né? Não é isso. Mas o que eu quero dizer o que essa imagem associada a esses títulos, a esses temas, a esses conteúdos, né? Não dependa de ninguém, domine seu destino. 7 passos para dominância social. Não seja fraco. E por aí vai, né? Então, que tipo de estoicismo é esse que vem sendo, né, propagado por aí? E quais são as consequências disso? Então, veja, a partir daquelas noções, se você for pegar cada um desses vídeos para assistir, você vai ver que eles vão evocar aqueles princípios que eu falei lá no início. O princípio da apatia, a indiferença aos indiferentes, aquilo que depende ou não de nós, que o princípio propriamente não está errado. Mas a aplicação desse princípio sem certos cuidados pode trazer consequências bastante sérias. E aí eu exemplifico apenas um caso, né, de que aconteceu comigo, que eu recebi essa situação, que foi num dos meus canais, né, no Instagram, chegou uma certa pessoa ali, né, e você sabe que Instagram vem gente de tudo que é canto, especialistas e não especialistas, enfim. E aí chega uma pessoa para mim, né, e fala, olha, Fernanda, eu gosto muito do estoicismo, eu acho muito bacana e tal, enfim, trocamos ali algumas sugestões, dei algumas sugestões para ele, e ele falou assim, olha, eu acompanho alguns canais de estoicismo por aí, eu estou vivendo uma depressão profunda, uma depressão severa já há algum tempo, né, alguns meses já, e eu tenho pensado em suicídio, e eu acho que eu atingi o ideal da apatia estoica, uma vez que eu estou pensando em suicídio, uma vez que eu acho que a vida não vale nada e que é melhor terminar com tudo. E aí a gente está nesse mês de Setembro Amarelo, a gente está nesse mês falando sobre, né, saúde mental e etc. E eu, como professora e pesquisadora, não poderia deixar de abordar isso, que é um ensino deficiente, um ensino mutilado
da filosofia estoica pode ter consequências sérias na vida real das pessoas. Não é só em discussão de internet, não é só uma capinha no YouTube, não é só um estoico bodybuilder esquisito. Não é isso. O que eu estou falando são de movimentos, por exemplo, como os movimentos dos Red Pills, que usam muito da filosofia estoica fora de contexto, sem uma compreensão ampla, para justificar a sua misoginia, enfim, né, todos aqueles problemas de preconceitos, etc., que eles têm. São problemas de afetar a vida das pessoas se basearem em frases no Instagram, em pensamentos soltos, né, para basear as suas vidas, para tomar decisões literalmente de vida e morte. Então, o problema que eu me debruço e por isso que eu estou questionando essa contradição, quer dizer, como é que eu vou conciliar, né, todas essas doutrinas estoicas, que sim, os estoicos defendiam isso, com a ideia de uma afetividade. Porque se vocês repararem nisso aqui, né, nesses canais aqui que eu trouxe como apenas um exemplo, a ideia é sempre de dominação e de solidão. É você acima de todo mundo, é você não dependendo de ninguém, é você sendo forte, sendo isso, sendo aquilo, mas a que custo? Quais são as consequências disso? Aí a gente vai lá para o Epiteto, né? Então, se você pegar o texto de Epiteto, porque eu desconfio que essa galera só lê o manual e não lê as diatribes, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns trechos para contrapor essa ideia, para que a gente tenha uma ideia de um estoicismo um pouco mais equilibrado. O Epiteto, lá nas diatribes, aqui eu fiz uma seleção, porque são vários trechinhos, né? Mas tem um trecho que eu acho maravilhoso, que ele diz assim: eu não devo ser insensível, né, a apatés, que é lá, né, a mesma palavra lá da apatia, né, vai dar lá a palavra da apatia, como uma estátua. Perceba, o que é uma estátua? Uma estátua é um ser sem vida, frio, né, insensível, realmente não tem sensibilidade, não tem afeto, né? Então ele diz: eu não devo ser insensível como uma estátua, mas devo preservar minhas relações naturais e adquiridas. O que são relações naturais adquiridas aqui no estoicismo? São relações, né, as naturais, relações de família, né, relações consanguíneas, e adquiridas são as relações de amizade, né, de colegas, etc., que a gente vai fazendo aí com pessoas que não fazem parte da nossa família. Então ele diz: não deve ser insensível como uma estátua, mas preservar as relações naturais e adquiridas como um homem que honra os deuses, como um filho, como um irmão, como um pai, como um cidadão. Ou seja, ele está falando aqui de relacionamentos dele, né? Tanto relacionamentos familiares quanto relacionamentos exteriores, externos ali à família. Uma vez, né, isso ele deve preservar essas relações que, por natureza, né, que é uma coisa que vai ser muito importante no estoicismo, essa ideia de viver conforme a natureza, de que a gente tem uma certa natureza humana ali que nos influencia. Ele diz: por natureza, o ser humano é afetuoso, gentil, fiel e cooperativo. Percebam, afetuoso. Não parece muito, né? Afetuoso, gentil, fiel, cooperativo, né? Não ser insensível. Não parece muito com essas imagens que a gente viu anteriormente, né? E, ao mesmo tempo, essa fala do Epiteto parece, à primeira vista, não se harmonizar muito com aquelas doutrinas. Porque, afinal de contas, se tudo aquilo que não está sob o meu controle, tudo aquilo que não é o meu estado interno é indiferente, portanto, meus relacionamentos, né, meus filhos, meus pais, meus amigos, etc., para o estoicismo são todos indiferentes, né? Meu próprio corpo é indiferente. Eu não devo ser guiado por paixões, eu não devo ser guiado por emoções descontroladas, eu devo seguir o ideal da apatia. Então, como que isso entra em acordo, como que isso se harmoniza com essa ideia? Minha questão é justamente essa: haveria uma contradição no interior do estoicismo de Epiteto? Será que é possível conciliar essas doutrinas estoicas, especialmente a doutrina da indiferença e da apatia, com os afetos, né, afetos pessoais, por exemplo, de você, né, consigo mesmo, né, o amor próprio, e afetos sociais também, aqueles que a gente tem em relação às pessoas? Será que o estoico tem alguma maneira de cuidar de si e do outro, apesar de considerar que esse cuidado é um indiferente? Então, essa é a questão que eu me proponho, né, e que me propus a investigar e apresentar aqui para vocês.
Em primeiro lugar, e a chave que eu identifico é a chave da oikeiosis. Então, a oikeiosis é uma doutrina estoica que é o fundamento da ética estoica, é o fundamento de tudo aquilo que eles vão desenvolver em termos de ética e como viver nesse mundo e como você lidar consigo e lidar com os outros. Então, esse daqui vai ser o fundamento, é a base, né? Então, todo o tratamento, toda a terapia das paixões vai ser desenvolvida baseada, né, tendo fundamento na doutrina da oikeiosis. Portanto, existe um erro fundamental de interpretação do estoicismo, que é o erro de desprezar a doutrina da oikeiosis e só olhar a terapia das paixões. A minha tese, aquilo que eu defendo, é que a terapia das paixões, que envolve aquelas doutrinas que eu mencionei antes, da indiferença, da apatia, etc., sem a observância da oikeiosis, desprezando esse fundamento da oikeiosis, não só mutila a filosofia estoica, então você faz um self-service da filosofia estoica, você pega aquilo que interessa e larga todo o restante, mas pode ser perigosa para quem a pratica. Como eu falei antes, uma interpretação errada da apatia estoica, da doutrina dos indiferentes, pode mesmo colocar em risco a própria vida das pessoas que filosofam. E o detalhe, esses problemas não são novos. Desde a época do Epiteto já havia esse problema e a gente vai ver que ele endereça, né? Ele responde a essa questão já na antiguidade. Falta a galera ler um pouco mais para além do manual, ler as diatribes também, né? Então, como é que essa oikeiose... Vamos entender o que é isso, né? Fernanda, mas a gente está falando de oikeiose, que negócio é esse de oikeiose, né? A oikeiosis é uma doutrina estoica, né? Essa palavra oikeiosis tem a ver com familiaridade, familiarização, apropriação, tem a ver com você tornar o ambiente, o mundo, mais apropriado, aconchegado, favorável à sua vida, né? Então, os estoicos vão dizer que esse é um tipo de impulso, um tipo de movimento, né? Dos animais, tanto os animais racionais, no caso nós, quanto os animais não racionais, né? Enfim, os outros animais aí que a gente conhece, né? Cachorro, papagaio, periquito, que explica os seus movimentos. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, segundo o estoico, tem como base, tem como fundamento a oikeiosis. Mas o que a oikeiosis faz com a gente? Como essa doutrina de apropriação, de familiarização, de tornar o ambiente mais propício, mais favorável para a nossa própria vida, a oikeiosis é o primeiro impulso do animal. Esse impulso faz com que o animal, seja ele racional ou irracional, desde o nascimento, busque aquilo que lhe é apropriado, né? Que é o oikeion. Então, essa palavra aí, oikeion, né, tem a ver com casa, né? A palavra oikos, né, do grego ali, que é casa. Então, entre aspas aqui, né, falando de uma maneira mais simples, é tornar o mundo a nossa casa, é tornar o ambiente a nossa casa. E eu diria mais, é tornar o nosso próprio corpo a nossa casa. Então, o animal, né, tentando se familiarizar, tentando se apropriar desse mundo, ele vai buscar aquilo que é apropriado, né, por exemplo, alimento e segurança, né, contra os perigos ali, mas também vai evitar aquilo que pode ser prejudicial, né, por exemplo, como predadores. Então, a gente pode dizer que a oikeiosis é o primeiro impulso de sobrevivência do animal. A oikeiosis, no caso dos animais não racionais, vai parar ali no impulso, né? Vai parar ali nesse movimento. Então, qualquer animal por aí que a gente veja, né? Ele busca aquilo que lhe é útil, que lhe é favorável, que lhe é vantajoso. Então, ele está sempre em busca, né, de alimento, de água, né, de abrigo, e rejeita, né, se afasta daquilo que lhe é prejudicial, predadores, né, alguma coisa que possa ser perigosa para ele, até alimentos mesmo que possam ser perigosos. No caso do ser humano, essa oikeiosis vai ser temperada, vamos dizer assim, com a razão, né? Que para os estoicos apenas o ser humano tem a razão ali, né, no seu sentido pleno. Os animais agem apenas por impulsos e os seres humanos, né, têm ali a razão para temperar. Por isso que muitas vezes o ser humano vai ter que ponderar, né, algumas vezes aí. Mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero complicar aqui a nossa conversa.
Lá no Diógenes Laércio, né? Então tem esse livro do Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. O Diógenes Laércio era um doxógrafo, né? Alguém que coletava ali histórias de vida, né? Filosofias, doutrinas, ensinamentos, né? E no caso do estoicismo, esse livro ele retrata muito bem, não é o único, né? Mas é um dos mais talvez acessíveis, né, para a gente. Ele retrata muito bem o estoicismo da fase grega, né? Que é um estoicismo, a fase do estoicismo que infelizmente a gente só tem em fragmentos, né? A grande maioria, a maioria esmagadora dos textos produzidos foram se perdendo e a gente não tem acesso, senão por citações de outras pessoas ou às vezes fragmentos, né? Trechinhos muito pequenos. Né, no livro 7 ali do Diógenes Laércio, ele fala sobre os estoicos, né? E especificamente ali nesse passo 85, ele vai mencionar justamente a oikeiosis. Então, observem aqui, né? E eu quero chamar a atenção para vocês desse primeiro passo, desse primeiro fundamento da oikeiosis, né? Que eu estou falando que é o fundamento da ética estoica, e não sou eu que digo isso, os próprios estoicos dizem que a oikeiosis é o fundamento da ética, né? Então, lá no Diógenes Laércio você encontra isso, mas outros textos também da mesma forma. Então, vejam, ele diz assim, os estoicos dizem que o primeiro impulso do ser vivo é o de cuidar de si mesmo, que lhe foi dado desde o início pela natureza. Então, se o estoico quer viver conforme a natureza, o cuidado de si não é algo contraditório a esse ideal. No primeiro livro de sua obra dos Fins, Crisipo afirma que o primeiro bem possuído por cada ser vivo é a sua própria constituição física e a consciência dela. Então, os estoicos vão desenvolver toda uma teoria de análise dos animais não racionais para dizer que mesmo um animal não racional, desde cedo, ele tem, né, ele possui a si mesmo, né, vamos dizer assim, então ele tem um corpo, ele tem certas habilidades com esse corpo, né, e ele tem uma certa consciência de como usar esse corpo em benefício próprio. Então, por exemplo, se um animal tem garras e ele se sente de alguma maneira prejudicado, enfim, ameaçado, ele vai usar essas garras para se defender, né? Se ele tem presas da mesma forma, se ele consegue, se ele é muito pequenininho e consegue entrar numa toca para se defender, ele vai fazer isso. Então, os estoicos vão dizer, eles têm uma certa consciência, que não entendam aqui como consciência que a gente entende, né, do ser humano, que reflete sobre a vida, etc. Não entendam nesse sentido. Essa consciência que ele está falando aqui dos animais não racionais é a consciência no sentido de uma percepção de como eles podem usar o próprio corpo em busca dessa oikeiosis, em busca dessa vida, né, desse cuidado de si mesmos. Não se pode admitir, logicamente, que a natureza torne o ser vivo estranho a si mesmo. Então, ela vai dizer, não tem como você estranhar a si próprio, você não reconhecer a si próprio, né? Você percebe. Claro que hoje em dia, com a psicologia contemporânea, etc., a gente vai, né, entender certos pontos de outra maneira. Aqui eu estou me restringindo à compreensão que os estoicos tinham desses assuntos, né? Então, de outra forma, ela não teria criado, né? Então, se ela fez um animal, é para que ele viva desse jeito. Nem que o trate como um estranho, nem que não o tenha como sua criatura. Somos, então, compelidos a dizer, veja, ele é obrigado a dizer, ele tem que afirmar isso, que a natureza, constituindo o ser vivo, uma vez que criou esse ser vivo, fê-lo caro a si mesmo. O ser vivo, ele tem um certo amor próprio, e isso faz parte da natureza. Pois assim ele repele tudo que lhe é prejudicial e acolhe tudo que lhe é útil e afim. Então, percebam aqui, né, o fundamento. Eles vão se basear, começando a doutrina da oikeiosis, eles vão se basear, em primeiro lugar, na observação dos animais e vão dizer, com o ser humano acontece a mesma coisa. O ser humano também busca, né, tem um certo afeto por si mesmo, a gente gosta da gente, né, a gente gosta, por mais que hoje em dia, especialmente com o capitalismo contemporâneo, né? Sempre tem alguém na internet para dizer que o seu corpo não está legal, que você precisa de alguma coisa, mas enfim, né? Os históricos vão dizer que por natureza, não pela influência das pessoas, mas por natureza, a gente gosta da gente mesmo, né? A gente gosta do nosso corpo, a gente gosta e procura aquilo que é benéfico a nós, né? Procura o alimento, procura o abrigo, etc, etc. O Epiteto, especificamente, não vai tratar da oikeiosis assim explicitamente, né?
A gente vai ter, por exemplo, um outro filósofo, que é o Hierócles, né? Lá no livro Elementos de Ética, também no Sobre os Atos Apropriados, entre tantos outros textos, que vai especificamente tratar da oikeiosis. Agora, o Epiteto, apesar de só ter 2 menções sobre a oikeiosis, uma nas diatribes 1,19, de 13 a 15, e outra nas diatribes 2,22, de 15 a 16, são os dois únicos textos que ele menciona especificamente, ele usa a palavra, ainda que ele não use, e isso é uma característica do Epiteto, né? Já que o Epiteto ele está dando aulas e tal, mas o texto que a gente tem não é um texto, não é um tratado, né? As diatribes e o manual, eles não são tratados filosóficos, dizendo, agora eu vou falar da oikeiosis. Ponto 1, é isso. Ponto 2, aquilo. Você não vai encontrar isso em Epiteto. Nas diatribes você vai encontrar o quê? Conversas, aulas, situações, né? Você vai encontrar uma variedade de estilos de assuntos e de textos ali, retratando o contato que Epiteto tem com diversas pessoas. Então, não é uma coisa sistemática, nem foi o próprio Epiteto que escreveu, foi um aluno dele, né, o Arriano, que escreve isso. Apesar de tudo isso, o conceito, a ideia da oikeiosis, de que todo animal busca o cuidado de si e, né, o cuidado dos outros por extensão, porque os estoicos vão dizer que nós somos uma comunidade, né? Todos nós humanos fazemos parte de uma certa comunidade, uma certa irmandade. O cuidado de si e dos outros em Epiteto passa pelo conceito da oikeiosis, conceito esse não explícito, mas implicitamente abordado, conforme eu vou mostrar aqui na frente, né? E esse conceito, conforme vai ser apresentado, ele enfatiza o cuidado consigo e o cuidado com os outros. Apesar do Epiteto ser um filósofo muitas vezes ácido, ele é bastante irônico em certos textos. Muitas vezes as pessoas gostam de pegar o Epiteto porque ele tem aquelas frases assim, né? Tipo, né? Uma frase para você dar aquela, né? Aquela surra em alguém, dar aquele tapa na cara. Apesar de tudo isso, apesar de, né, toda a construção posterior da doutrina, né, do estoicismo, existe essa base, existe esse fundamento do cuidado de si, que é um fundamento importante, não deve ser desprezado. E aí eu quero falar então do cuidado de si e, em seguida, o cuidado do outro, né? Em primeiro lugar, defendendo a ideia de que a indiferença aos indiferentes, aquela ideia de que a gente não deve colocar a nossa felicidade, a nossa tranquilidade, etc., naquilo que não depende de nós, né, como o nosso corpo, nossos relacionamentos, etc., para o estoico, especificamente para Epiteto, não significa desprezo por aquilo que não está inteiramente sob nosso controle, incluindo a nossa vida. Ou seja, dizer que não se deve colocar a felicidade, né, naquilo que não depende de nós, não significa desprezar aquilo que não depende de nós. Esse é um erro muito básico de muita gente que fala de estoicismo por aí, que é achar que o estoico não se importa, que ele não está nem aí, que ele, né, despreza a vida, que ele despreza os outros, que ele não está nem aí para nada, é um cara meio blasé, né? E, na verdade, a coisa não é por aí. E aí eu quero apresentar apenas 2 textos, até para não ficar muito extenso, né? Eu já avisei aqui ao Bruno, nosso moderador aqui, para me avisar se eu estiver passando do tempo, porque vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Então, mas só para ser breve, né? Eu vou apresentar 2 textos aqui que falam sobre isso. Um texto que fala da prática de vida, né? Que está lá nas diatribes 1, 2, né? O primeiro livro das diatribes, a segunda diatribe, em que o Epiteto vai falar sobre o que é racional, o que não é racional, etc, etc. E lá no finalzinho, né, bem fechando ali essa diatribe, ele diz assim: mas o touro não se torna subitamente touro, nem o ser humano se torna subitamente nobre. É preciso ter passado por um treinamento de inverno, é preciso ter se preparado e não se lançar ao acaso sobre coisas que não são adequadas. Então ele está falando aqui justamente o quê? Lá daquelas doutrinas, a doutrina da indiferença, etc, etc, e dizendo como é que você alcança essas doutrinas? Por um treinamento, por uma prática, né? A pessoa não se torna estoica simplesmente porque ela lê um livro de estoicismo. O Epiteto, inclusive, vai criticar a galera que apenas compreendeu os princípios estoicos, mas não pratica esses princípios, né?
Então, ele vai dizer, né, apenas delibera por quanto vendes a tua capacidade de escolha, né? Pelo que você está se trocando por aí. Homem, se não puderes fazer outra coisa, ao menos não há vendas por pouco. Quer dizer, as pessoas se trocam ali, né, confundem o âmbito das coisas que dependem de nós, daquelas que não dependem, por pouca coisa, e acabam se estressando, se irritando, né, enfim, caindo nas paixões, às vezes por bobeira. Mas talvez as grandes e singularizações, ou seja, tem gente que se irrita por pouca coisa, e tem gente que conseguiu praticar assim grandes ações exemplares, né? Então ele diz, talvez essas ações singulares, grandes, exemplares, pertençam a outros, a Sócrates e outros tais. Ou seja, Sócrates foi o cara que conseguiu, né, diante da morte, manter uma atitude tranquila, manter uma atitude né, ali no contato com os amigos dele. Pelo contrário, ele estava morrendo e estava consolando os amigos, né? Os amigos se desesperaram. Os estoicos diriam, né, que os amigos de Sócrates caíram na paixão, né, caíram nas paixões ali, e é o Sócrates que está consolando a galera, né? Ele que está morrendo e está consolando a galera. Então, Epiteto diz, olha, talvez essas coisas grandes, sabe, essa demonstração de virtude muito, né, elevada, talvez isso pertença a outros. Aí alguém, né, um interlocutor ali questiona, então, se somos assim por natureza, porque nem todos, nem muitos se tornam tais. Então, por que todo mundo não pode ser Sócrates? Né? Por que nem todo mundo pode praticar, pode passar por esse treinamento duro e se tornar assim tão virtuoso quanto Sócrates? Né? Mas, na sequência, o Epiteto responde o seguinte, e por acaso, todos os cavalos se tornam velozes? Todos os cães se tornam farejadores? Então, se eu for naturalmente sem talento, né? Então, assim, se eu não tiver o talento para ser um Sócrates da vida, deverei, por causa disso, né? Já que eu não consigo fazer coisas como os grandes aí, eu devo, por causa disso, pôr de lado o cuidado? De modo algum. Epiteto não será melhor que Sócrates, mas se eu não o for, ser-me-á suficiente não ser pior. Pois não serei Milão e nem por isso descuido do corpo. Milão era um atleta grego, né, que venceu 6 vezes os Jogos Olímpicos. Então o cara era, né, o super atleta. Então ele diz, eu posso não ser um atleta olímpico, mas nem por isso eu descuido do corpo. Então percebam, cuidado do corpo. O corpo é um indiferente, mas nem por isso eu deixo de cuidar dele. Os indiferentes não são objetos de desprezo, são como que margens, são como que uma massa que a gente pode usar para aplicar o nosso estado interno, né? Para aplicar a nossa virtude sobre isso. Pois não serei Creso e nem por isso descuido das posses, né? Então Creso teria sido um rei da Lídia, né? Muito rico na sua época e tal. E ele diz, eu posso não ser muito rico, não posso ser um rei assim, né? Cheio da grana, mas nem por isso eu vou descuidar das posses. Então, novamente, eu não vou descuidar daquilo que é um indiferente. Nem, em geral, deixamos de cuidar de alguma coisa por não esperarmos ser os melhores. Então, veja, nesse primeiro trechinho aqui já fica muito claro, Epiteto, né, ensinando ali aos seus discípulos, que esses indiferentes, eles não são objeto de desprezo, eles são objeto de cuidado. Dizer que eu devo cuidar do corpo sem colocar a minha felicidade nele significa, na doutrina estoica, a ideia de que a gente deve aceitar, né, o destino. Os estoicos têm uma doutrina sobre o destino, né? Enfim, seria toda uma outra explicação para a gente entrar nesse ponto, mas a ideia básica é de que todas as coisas que são indiferentes, elas são a massa sobre a qual nós podemos exercer ações virtuosas ou ações não virtuosas. A virtude não está só na minha cabeça. A virtude está no que eu penso, no que eu faço, no que eu falo, né? Assim como, do outro lado, as ações que os estoicos chamam de viciosas, que são ações contrárias à virtude, né? Então, o meu corpo pode ser um indiferente, mas o que eu faço com ele não é indiferente. As posses, os bens podem ser indiferentes, mas o que eu faço com elas não é indiferente. Por isso, o cuidado de si não é contraditório, não é uma contradição em relação, por exemplo, à doutrina dos indiferentes. Não é uma contradição dentro da filosofia do Epiteto. Um outro trecho também muito interessante
é esse. Já que os estoicos dizem que tudo é indiferente, até a vida é indiferente, eu poderia dizer, então eu quero morrer, né? Já que a vida é indiferente mesmo, para o estoico, o suicídio não é exatamente um mal, né? Já que todas as coisas que são indiferentes, elas não são nem boas nem más, por natureza. E aí aconteceu, né, de discípulos do Epiteto usarem essa doutrina, usarem esses ensinamentos, meio que tentando pegar o Epiteto, entre aspas, né, jogando contra ele com as próprias palavras dele. Então, olha só esse trechinho aqui que eu acho maravilhoso, né? O Epiteto diz assim: e essa é a luta na qual seus professores e treinadores, se eles realmente se importam, vejam essa condicional aqui. Então, temos aqui, em primeiro lugar, né, um afeto, um cuidado dos treinadores, dos professores com seus discípulos. Então, se eles realmente se importam, devem se engajar. Vocês, de sua parte, vêm a mim dizendo. Então, o que os alunos dele, né, o que os discípulos de Epiteto chegavam lá e dizendo para ele? Diz assim: Epiteto, nós não podemos continuar presos nesse corpinho, dando a ele comida, bebida, fazendo descansar, limpando, e ser levados ao contato com essas e aquelas pessoas. De fato, não são todas essas coisas indiferentes para nós. Olha aí a doutrina dos indiferentes sendo usada naquele sentido inicial que eu falei, né? E não é a morte mal algum, né? Tipo assim, Epiteto, meu corpo, tudo isso não é indiferente, né? Então, assim, posso dispor dele como eu quiser. Não é, a morte não é, você não diz que a morte não é um mal, né? Então, não é nada. Até porque para o estoico, né, a morte é só a dissolução do nosso corpo de volta ao universo, né, de volta ao cosmos. Então, os estoicos não acreditam numa vida após a morte, qualquer que seja, né? Então, a morte é só uma dissolução. A morte é só, né, o nosso corpo se decompondo e aquilo que fazia parte do nosso corpo se integra de novo ao cosmos de onde essa matéria saiu. E nós não somos, de certo modo, aparentados a Deus, não viemos dele aqui a piratas, ladrões, tribunais e aqueles que são chamados de tiranos. Eles pensam possuir algum poder sobre nós por causa do corpinho e de suas posses. Deixe-nos mostrar a eles que não têm poder algum. Então, gente, se vocês lerem as diatribes de Epiteto, vocês vão ver que essa fala dos discípulos é uma fala que está pegando tudo que Epiteto ensinou sobre terapia das paixões, sobre tratamento do medo, sobre liberdade em relação ao tirano. Inclusive, lá nas Diatribes 4, né, o quarto livro das Diatribes, a Diatribe 7, né, Diatribes 4, 7, o Epiteto fala especificamente sobre isso, medo, né, e a liberdade em relação ao tirano. Os discípulos estão pegando tudo que o Epiteto falou nessa terapia das paixões e estão falando assim, olha, já que tudo isso que você está falando é verdade, não significa então que a gente pode desprezar essa vida e jogar fora? E aí percebam, gente, a resposta do Epiteto. Ele diz assim: e então, de minha parte, eu, Epiteto, digo, homens, esperem por Deus. Quando ele der o sinal e os libertar desse serviço, então vocês devem partir para ele. Mas, por ora, permaneçam nesse lugar onde ele os colocou. De fato, pouco é o tempo de sua permanência aqui, e é fácil de suportar para os homens com tais convicções. Pois qual tirano ou ladrão ou quais cortes são ainda temíveis para aqueles que se tornaram comparáveis a nada, para aqueles que tornaram comparáveis a nada o corpo e suas posses? Fique, não seja irracional ao partir. E aí é um ponto muito bacana do Epiteto, que é o seguinte, né? Esse Deus, né, que ele fala aqui, é a mesma coisa que providência ou destino, né? Então, para os estoicos, o mundo inteiro é formado por uma mistura de um princípio divino, que é um princípio ativo, que se mistura com a matéria, que é um princípio passivo. E aí todo mundo é formado a partir disso. Todos os elementos do mundo, desde as pedras até a gente, tudo que passa no mundo é formado por essa mistura de Deus e de matéria. Portanto, quando ele fala espere por Deus, espere o sinal, ele está falando a natureza, né, esse mundo, esse cosmos, essa ordenação cósmica, tem um tempo próprio para cada um partir. Existe um kairos, um tempo apropriado para a morte. E aí vocês vão reparar que, apesar dos estoicos terem assim uma certa fama de suicidas, né, também outro
rótulo um tanto errado que se coloca sobre os estoicos, apesar dos estoicos terem esse rótulo, porque eles não têm medo de falar desse tema do suicídio, muitas vezes o que a gente vai perceber em Epiteto não é uma apologia ao suicídio, pelo contrário, é o uso desse tema, é o uso da morte e dessa libertação do medo da morte por meio dos treinamentos, das doutrinas lá que ele falou antes, é usar isso para qualificar a vida, para colocar a vida em perspectiva e para a gente entender que existe um papel e existe uma função de estarmos vivos. Não é à toa. A vida não é desprezível só porque, para os estoicos, ela é um indiferente. Existe um motivo, existe uma razão. Então ele diz, não seja irracional ao partir. Se o objetivo do estoico é viver conforme a natureza, e a natureza humana é uma natureza racional, segundo eles dizem, seria irracional, seria contra a natureza, portanto, contra tudo aquilo que eles estão defendendo, simplesmente decidir morrer porque, não quero mais, é tudo indiferente mesmo, né? Ele vai dizer, tá errado, né? Em outra diatribe, eu não coloquei aqui, mas em outro trecho das diatribes, ele vai criticar um sujeito que decidiu morrer de fome. Ele vai falar, tá, só porque você decidiu agora, né, vai morrer. Você tá sem fundamento nenhum na tua decisão. Então, percebam, a vida é um indiferente, mas não é um objeto de desprezo, não é um objeto de desdém pelos estoicos, tá? E aí o segundo ponto, né, e já encaminhando para o final da minha fala, é o cuidado com o outro. E aí a gente vai partir da noção de que a racionalidade, né, que como eu falei, é uma característica que os estoicos entendem como uma característica distintiva do ser humano, ela não é a única característica distintiva do ser humano. Sempre que se fala daquelas doutrinas lá do início, se fala muito sobre o estoico buscar a racionalidade, viver de acordo com a razão, e isso é verdade, isso está correto. Porém, a sociabilidade, a vida em sociedade, é outro aspecto igualmente importante e que não entra em conflito. A sociabilidade também faz parte da racionalidade da natureza humana, segundo os estoicos. E aí eu quero trazer para vocês o caso de um magistrado, né? Está lá nas Diatribes 11. Eu fiz aqui um recorte de textos, mas todas essas citações estão lá nas Diatribes 11. Já tem tradução, o primeiro livro da Diatribe já está traduzido pelo professor Aldo Dinucci, você encontra até de graça no site da editora, né, o PDF, ou para você comprar a edição física, né? Mas lá nas Diatribes 11 acontece uma conversa ali um tanto estranha, né? Um magistrado, porque o Epiteto teve muitos alunos, inclusive gente influente na política romana, chega um magistrado para conversar com o Epiteto e a conversa é meio esquisita, né? Tem umas histórias ali meio esquisitas. Então diz assim, quando um dos magistrados veio a Epiteto, este, inquirindo sobre assuntos particulares, indagou se ele tinha mulher e filhos. Quando o outro assentiu, ele indagou novamente. E como vão as coisas? Então, gente, até aqui é aquela conversa assim, né? Você chega, encontra alguém, a pessoa fala, e aí, né? Como é que tá a tua vida? Como é que vão as coisas, né? E o cara fala, né? O magistrado lá fala miseravelmente. As coisas vão assim de mal a pior, né? Aí o Epiteto pergunta, mas de que modo? Não é para isso que os seres humanos se casam e têm filhos? Para que se não para que, aí faltou um não aqui, gente. Não para que sejam infelizes, mas antes para que sejam felizes. Então, veja, o Epiteto já está aqui, claro, gente, estamos falando dentro de uma lógica, né, cultural, romana, etc. Então ele pensa, né, na ideia de casamento, etc, etc. Mas ele diz, não é para ser feliz que as pessoas se casam e têm filho, ninguém se casa para ser infeliz, ninguém se casa para, nossa, eu quero ter uma vida miserável, eu vou casar, né? Então, primeira coisa, vejam, o Epiteto já está partindo do princípio de que o casamento é um tipo de relação, é um tipo de afeto, de uma relação afetuosa que contribui com a felicidade. Então, já começamos a ver que relacionamentos e afeto não são opostos à racionalidade, né? E aí o Epiteto vai discutir, porque esse magistrado, pelo que dá a entender aqui no texto, ele não conhece muito do estoicismo. Então, o Epiteto vai questionar se ele acha que o que aconteceu especificamente, e aí o magistrado vai responder, né? Aliás, ele vai dizer, eu cortei aqui o pedacinho. O magistrado vai dizer que
a filha dele ficou doente, né? Ele tinha uma filhinha, a filhinha ficou doente. E ao invés de ficar lá, né, na casa, ajudando com os cuidados e preocupado com a filha, ele simplesmente saiu correndo, fugiu, né? Foi aquela história, fui comprar um cigarro e não voltei. Então, ele simplesmente abandonou a filha, abandonou a casa, porque ele, qual é o argumento dele? Que ele não suportaria ver a filha morrer, a filha, né, piorar a condição de saúde dela. Então, ele preferiu fugir para ele não cair numa paixão ligada ao sofrimento da filha dele. E ele vai dizer isso para o Epiteto. O Epiteto fala assim, mas você acha que você está certo? Né? Você acha que isso é natural, que isso é conforme a natureza? Ele fala, olha, eu acho que a maioria dos pais faria a mesma coisa, né? E o Epiteto vai dizer, tudo bem, mas não é porque a maioria faz que está certo, né? A maioria também falha, e nem por isso a gente deveria falhar só porque todo mundo falha, né? Eu acho que se o Epiteto vivesse nos tempos contemporâneos, né? Ele falaria como as nossas mães, mas você não é todo mundo, né? E aí eles vão começar a discutir temas sobre afeto, racionalidade e o que é natural do ser humano fazer. E aí eu passo aqui a um outro trechinho dessas diatribes em que ele diz assim, porque o Epiteto vai fazendo várias perguntas, né, sobre doutrinas estoicas e tal, e o magistrado parece não conhecer muito de tudo isso. Então o Epiteto fala, tá, vamos deixar esse assunto de lado, não vou discutir filosofia com você, né, assim, em temas muito profundos da filosofia, mas, por hora, posso socorrer-te em uns quantos pontos em relação ao que deseja. Então, vamos resolver se a tua ação foi uma ação virtuosa ou se não foi uma ação virtuosa. E aí, Epiteto vai fazer uma primeira pergunta para ele para discutir esse tema, né? Se essa atitude dele seria, né, correta ou não correta, de acordo com o que é, de acordo com a natureza. Então, ele pergunta: a afeição te parece ser, segundo a natureza, e boa? Então, ter afeição pelos outros é uma característica dada a nós pela natureza? E aí o magistrado responde, né, mas e como não seria, né? Eu concordo que é. Então, a afeição te parece segundo a natureza e boa, mas o que é racional não? Ou seja, você acha que a afeição é natural e o que é racional não é natural? Aí ele vai dizer, não, né? Não faz nenhum sentido, de modo algum, imagina. E aí o Epiteto continua. Portanto, não há conflito entre o que é racional e a afeição, ou seja, estamos falando aqui que agir de modo racional, praticar aquelas doutrinas que falamos antes, dos indiferentes, da paixão, etc, etc. Fazer isso é contrário à afeição? É um conflito entre as duas coisas? Ele diz, parece que não. Caso contrário, o Epiteto diz, se estivessem em conflito, seria necessário que uma coisa fosse segundo a natureza e a outra contra a natureza, ou seja, que uma coisa fosse natural e a outra coisa não fosse natural, né? Mas já que não há conflito, ambas as coisas são naturais, né? São conforme a natureza, e para o estoico, tudo aquilo que é conforme a natureza é virtuoso e necessário, é uma ação, né, necessária que a pessoa pratique. E aí o magistrado, né, naturalmente concorda. E aí resolvemos então o primeiro dilema. Aquilo que é conforme a natureza é racional e é afetivo. Não existe conflito entre racionalidade para os estoicos e afetividade. Portanto, aquela ideia, né, do estoico insensível e sei lá o que, já caiu por terra. Mais do que isso, ele vai dar uma razão prática para o sujeito, né? Ele vai dizer, então, vamos pensar, já pensamos assim no fundamento filosófico da coisa, vamos pensar no fundamento prático da sua ação, né? Então, tu, que estás afetuosamente disposto em relação à criança, né? Já que você gosta da criança, tem uma afeição pela criança, agiste corretamente fugindo e abandonando-a? Será que a sua ação foi certa? Né? Você ama tanto a criança que você larga ela para lá quando ela precisa? Aí ele pergunta, a mãe não sente afeição pela criança? Ele certamente ela sente afeição pela criança. Portanto, também a mãe deveria abandonar a criança ou não deveria? Aí ele diz, não deveria. E aí o Epiteto, né, faltou aqui um parágrafo, o Epiteto fala assim, então, não é desigual e insensato que o que é considerado condizente para si em nome da afeição, isso mesmo não conceda aos que sintam ternura de modo semelhante, que aí o Epiteto vai colocando, né, várias pessoas, ele fala da mãe, mas ele fala da cuidadora, né, das pessoas ali ao redor, e ele vai dizer assim,
Se todo mundo que ama essa criança, que tem uma afeição pela criança, saísse correndo porque não queria cair na paixão, né, do sofrimento, né, da angústia de ver a criança doente, se todo mundo fizesse a mesma coisa, essa criança ia ser cuidada por quem? Por quem não gosta dela, porque não tem nenhuma afeição a ela, né? Então, ele vai dizer, isso é, né, enfim, é uma loucura, né? Você vai fazer o quê? E aí o magistrado, por fim, né, no final dessa discussão toda, ele diz, é um absurdo, né? Um absurdo que essa criança, as pessoas amam tanto essa criança que todo mundo abandona a criança quando ela está precisando, né? E aí eu quero chamar a atenção, e é a última coisa que eu queria abordar aqui. Percebam, em vários trechos dessa diatribe, a gente está falando de afeto, afeição, né? Ternura. Olha que Epiteto fala de ternura. E tudo isso, né, lá no grego, está relacionado, né, ou está ali com essa palavra, que é a filostorgias. Quando a gente fala de cuidado do outro em Epiteto, essa palavra vai aparecer com muita frequência, vai aparecer de modo bem importante na doutrina de Epiteto. Né, esse termo, o que significa esse termo, Fernanda? Esse termo que a gente traduz como ternura ou afeto, né, é justamente esse termo filostorgias, que ainda pode ser traduzido como viva afeição, ternura, amor e afeto. Portanto, o estoico cuida dos outros, o estoico não é insensível, o estoico ama, o estoico não é insensível, indiferente, no sentido de desprezar, né, aquilo que não depende dele. As doutrinas da indiferença, da apatia, o objetivo de todas elas é que a pessoa tenha uma vida mais equilibrada, é que a pessoa coloque as suas emoções sob o crivo da razão, é que a pessoa pense antes de agir. Porque na hora que a emoção vem, os estoicos não desprezam isso, né? Não desprezam esse lugar das emoções, que eles vão chamar de primeiros movimentos. Então, claro, se alguma coisa acontece, você tem um primeiro movimento, né, até no seu corpo mesmo, de você se sentir assustado ou de você se sentir ansioso, né? Até aí os estoicos reconhecem isso é natural. O que eles estão dizendo sobre emoções e sobre aquilo que não depende da gente, etc., é que a gente coloque isso antes de agir, quando alguma coisa acontece, que a gente dê uma pausa, crie um espaço entre aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós vamos fazer, os assentimentos que nós damos, ou seja, as afirmações, as proposições que nós criamos na nossa mente em relação às coisas e as ações que nós tomamos a partir dessas percepções, a partir dessas reflexões. Então, o que o estoico está dizendo não é para ninguém ser insensível, desprezar a vida, nem a vida própria, nem a vida de outros, mas é para viver com equilíbrio. E a gente só consegue entender essa vivência com equilíbrio se a gente colocar todas aquelas doutrinas do tratamento das paixões, dos indiferentes, etc., etc., na base, no fundamento da oikeiosis, que é justamente a base de toda a ética estoica. E por isso, né, eu encerro aqui dizendo justamente que entender a filosofia estoica apenas por recortes dela é uma mutilação à filosofia, mas também é um prejuízo para aquele que está se dedicando a ela, né? É importante que a gente tenha essa visão mais equilibrada do estoicismo e eu espero ter trazido aqui, ter contribuído de alguma forma para trazer essa visão um pouco mais equilibrada para a gente não cair naquele papo, né, esquisito lá do estoico bodybuilder poderosão e solitário, etc. Eu tenho, né, canais no YouTube, no Instagram, então se alguém quiser seguir, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais dos estoicos, né, sem pegada coach, bodybuilder, masculinidade tóxica, etc., tanto no Instagram quanto no YouTube, né, eu tenho esse perfil do estoicismo antigo, em que eu falo, tem vários vídeos, várias aulas, vários conteúdos lá sobre isso, e o meu pessoal, aí eu falo sobre literatura, sobre outros temas que me interessam, né, estão aqui, então se alguém quiser, são esses os contatos, tá bom?